Voltamos aqui direto de Santa Bárbara do Sul, no Rio Grande do Sul, na 9ª edição do Crop Show da 3tentos, dessa vez para falar sobre a canola, uma importante opção para o produtor olhando para a safra de inverno, para fazer uma rotação de culturas, ter novas oportunidades de mercado. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor esse cenário, é o professor Gilberto Tom, engenheiro agrônomo, também membro da Abras Canola. Professor, hoje, o que a gente tem no Brasil em termos de cultivo de canola? Qual que é a nossa área, a nossa produção? Nós temos, na última safra foi aproximadamente 180 mil hectares. A canola vem num crescimento muito importante, como resultado de várias décadas. Nós temos 50 anos de canola no Brasil e nos últimos anos a gente se dedicou com muito afinco, com muita seriedade, a desenvolver o conjunto de tecnologias, de trazer o melhor das tecnologias mundiais nesse assunto. Eu tive a oportunidade de estudar e trabalhar no Canadá e conviver muito também com o pessoal da Austrália, enfim, que são países grandes produtores, conviver com alguns desses cientistas expoentes do caso da canola, e a gente foi trazendo essas tecnologias, o que tinha de melhor no mundo para cá. E com isso nós temos, como dizer assim, um alicerce para avançar com a produção de canola. Agora está no momento melhor, né, de levantar as paredes, de colher os resultados desse conjunto de tecnologias. Então assim, nós temos mais um outro passo muito importante que ocorre quando a 3tentos decide entrar no incentivo, no fomento ao cultivo de canola, com a opção de ser mais uma empresa que trabalha com muita seriedade, visando introduzir as tecnologias, porque o conhecimento é o que faz a maior diferença para nós efetivamente usufruirmos desse enorme potencial que é a canola. A canola é a terceira maior oleaginosa do planeta, produz alguns dos melhores óleos que tem para consumo humano, para reduzir problemas de doenças do coração, reduzir o nível de mau colesterol quando se substitui por outras gorduras, enfim. Então assim, é um produto dos mais nobres que tem. Os países mais ricos do planeta, Estados Unidos, Europa, enfim, Canadá, buscam óleo de canola e é o principal óleo usado para margarina, para cozinhar, enfim, maionese, tudo. Então para quem sabe o que é bom e está disposto a pagar o preço, que é um pouquinho diferenciado, um pouquinho mais alto, efetivamente quer canola. E para biodiesel também, ele é um biodiesel, o biodiesel feito a partir de canola, ele consegue, ele não causa problema de operação de máquinas e motores em baixas temperaturas. Então assim, o oposto disso aí seria o biodiesel feito com sebo, que quando nós temos temperaturas mais baixas, ele tem problema de entupimento de bicos, assim por diante dos motores. Então ele é uma matéria-prima das melhores que existe para a alimentação humana. O farelo, assim como o farelo de soja, é usado para a alimentação animal, para a formulação de rações, e o biodiesel é mais uma outra alternativa. E agora nós temos um desenvolvimento recente que está ocorrendo a nível mundial, de combustíveis para aviação. Então são combustíveis que causam menos impacto ambiental. Essa é uma preocupação muito importante, e a canola novamente se coloca como uma matéria-prima das melhores que tem para a produção de combustíveis sustentáveis, né, de aviação. Então o que acontece? Nós temos na canola o que a gente chama em inglês de win-win-win. O produtor ganha porque o agricultor que produz canola, ele introduz no sistema de produção dele uma cultura que não é nem gramínea, como o trigo e o milho, e não é leguminosa, como a soja e o feijão. Então ele não tem as mesmas doenças dessas outras culturas. Moral da história, como é uma cultura que cobre bem o solo, muita umidade, favorece a decomposição, favorece a decomposição da palhada dessas culturas, que é onde estão muitas das doenças, né, a gente chama de fungos necrotróficos, fungos que ficam na palha
Então acelera a decomposição e aí eu reduzo o problema dessas doenças. Então no momento que eu coloco a canola no sistema de produção, para o agricultor, ele reduz os problemas de doenças e pragas no milho, né, tipo micotoxina em milho, micotoxina em trigo, certo? Na soja também, as doenças que ocorrem na canola, só tem uma doença na canola, que é a esclerotínia, que é igual à soja. As demais não são as mesmas doenças, então ele favorece a redução de doenças nesses outros cultivos. Além do mais, o seguinte, no inverno eu estou cobrindo o solo, estou adubando, e aí o que acontece? No momento que eu tenho o solo coberto e protegido, eu tenho menos perda de solo, menos perda de nutriente. Esse nutriente que eu não perco, eu estou evitando de ter que colocar no solo de novo no ano seguinte. Então, para o agricultor é excelente e basicamente ele não tem outro investimento a não ser conhecimento, aprender a lidar com a canola, que é relativamente simples, certo? Então, ele não tem que comprar máquinas, usa melhor a mesma terra que ele tem, as mesmas indústrias, como a 300 agora, vai só fazer uma adaptação na indústria de extração de óleos e vai também extrair o óleo de canola. Moral da história, é um sonho para economista o fato de eu só empregar melhor os recursos que eu tenho. Como foi falado aqui, nós temos assim vários milhões de hectares de terra no inverno que são subutilizados, onde poderia produzir canola, um produto muito nobre. E para esse win agricultor, depois o borracheiro vai ter serviço no inverno, mecânico, enfim, transporte, enfim, todos ganham. O consumidor final também, por produzir, por ter acesso a um óleo de melhor qualidade, que vai reduzir os problemas de doença do coração, reduzir o mau colesterol, enfim. Então, assim, a economia toda gira, socialmente é muito interessante, ambientalmente, mais ainda, porque o que acontece? A canola é um cultivo que nós temos, pelo trabalho que a gente foi desenvolvendo a partir dos anos, usado muito pouco defensivo agrícola. Então, as doenças principais, nós conseguimos selecionar materiais da Austrália e do Canadá que são resistentes a essas doenças, e aí com isso praticamente não se usa fungicida, enquanto que no Canadá e na Austrália eles têm que usar muito fungicida para esses cultivos, porque ele dá tanto lucro no Canadá que eles não querem fazer rotação, e aí dá aumento do problema de doença. Então nós temos todas essas vantagens enormes ambientais diretamente pelo menor impacto do cultivo, que gasta basicamente diesel para semear e para colher, usa as mesmas máquinas, tudo é otimizado, gerando uma produção que faz acelerar a economia, gerando benefício para todo mundo. E os produtos dela diminuindo o impacto ambiental, como eu falei, do combustível sustentável para aviação, do biodiesel feito a partir de canola, enfim. Então é um win-win-win, todos ganham e até agora uma brincadeira, né? Até para o turismo é bom, né? Quem não gosta de enxergar uma lavoura de canola toda florida, né? Então até existe na Ásia países que aproveitam a flor da canola. E outro aspecto também muito importante é que as flores da canola, pelo fato, é uma característica da espécie, são muito atraentes para as abelhas e fornecem alimento no inverno, quando o alimento é escasso. Nós basicamente temos só eucalipto aí produzindo flor, enfim, muito poucas espécies que sustentam, que provê alimento para as abelhas. E a canola tem a característica de dar uma oportunidade de atender as necessidades das abelhas, e aí os enxames ficam fortes e com isso aumentam a polinização da canola. Nós temos estudos publicados inclusive na Nature mostrando aumento até 24% no rendimento de canola pelo fato de ter presença das abelhas. E as abelhas podem produzir, bem manejado, até 40 quilos de mel por hectare por ano. Então, assim, uma diversidade enorme de ganhos com baixíssimo impacto ambiental comparado com tudo o resto que nós temos aí. Professor, você destacou pontos bastante importantes nessa sua explicação. Vamos olhar então primeiro para esse lado do mercado. Tem muita oportunidade de comercialização para a canola, seja em forma de óleo, de grão, de farelo. Oportunidade de mercado é o que não falta, né? Exatamente, porque veja só, esse talvez seja o maior diferencial que existe
porque até a gente apelidou a canola de soja de inverno. Por quê? Porque o mercado, soja, qual é a dificuldade que tem de vender soja? Às vezes é melhor ter soja do que ter dinheiro, entende? Então a canola é como se fosse soja, a liquidez é exatamente a mesma e o ponto que nós temos ainda mais uma vantagem. Se nós não temos produção de canola no Brasil, nós temos que importar a canola. E para importar é frete e seguro. Então, no momento que nós produzimos a canola aqui, nós conseguimos ter acesso a um produto bem mais barato do que era antes. Então, assim, aumentando isso aí. E nós, durante muitos anos, durante mais de 20 anos, sempre recebendo pedidos e encomendas de empresas, de traders, eu quero tantas 1000 toneladas de canola por mês. Nós não temos essa produção aqui. Então o que acontece? Na verdade, a demanda tem, o comprador tem, o preço tem, e a nossa canola ela tem um valor especial ainda, porque a nossa canola não é transgênica. É uma das poucas canolas no mundo que não é transgênica. Canadá, Austrália, tudo é canola transgênica. E nós, por questões técnicas, não temos canola transgênica e não vamos ter canola transgênica por muito tempo. E isso é uma vantagem, porque o que acontece? Mercados, por exemplo, como da Europa, eles valorizam especialmente um óleo produzido sem transgenia. Então, assim, as pessoas mais que entendem que isso é importante, então tem um premium, um valor diferenciado. E como nós explicamos também, a questão do biodiesel, a Europa nunca conseguiu atender as metas que eles tinham posto de produzir tanto biodiesel, porque eles não têm mais área para produzir, e nós temos essa área aqui. E outro diferencial enorme, esses estudos que a gente fez, eu iniciei esses estudos em Goiás, junto com o pessoal de Goiás, identificaram que nós podemos produzir canola em regiões tropicais. É o mesmo exemplo que foi feito com a soja, pelos colegas nossos Romeu Kiel e outros colegas da Embrapa, muitos anos atrás, que permitiu que a gente produzisse canola no Cerrado e assim por diante. Então nós descobrimos isso aí, que é possível produzir canola no Cerrado, e aí nós temos, com o estudo que a gente fez junto com os colegas da Embrapa, o tempo que eu trabalhava lá, de que nós temos o potencial para cultivar 8,3 milhões de hectares de canola, fazendo rotação de 3 anos. O Canadá, que quase não faz rotação, muito pouca rotação, a área que eles têm é em torno de 9, 10 milhões. Moral da história, se nós não fizéssemos rotação assim como eles fazem, nós poderíamos cultivar 27 milhões de hectares de canola. Então, assim, o mundo inteiro produz 35, 40 milhões de hectares. Então, assim, o Brasil, em 2 toques, pode ser o maior produtor mundial de canola. E o que acontece? Sem derrubar uma árvore, sem estragar 1 hectare de pastagem. Por quê? Porque esse levantamento a gente mostrou que é só as áreas que já estão em produção. É só otimizar o que está aí. É fazer uma segunda safra nas áreas que já estão em produção. Usando a mesma máquina, otimizando o uso da máquina, utilizando as mesmas pessoas, ou o agricultor, ou o agrônomo não precisa receber no inverno. Não, todo mundo precisa receber. Então, assim, é uma otimização. A máquina que fica parada ali, colheitadeira, o trator, a terra que fica parada ali. Então, o que acontece? Eu otimizo no momento que eu coloco a canola no sistema de produção. E dou estabilidade. A ideia nunca foi substituir o trigo, bem pelo contrário. É fazer dobradinha, canola, trigo e outros cultivos, aveia, cevada, enfim. A proposta, assim, a princípio nossa, é que seja 1/3 da área com canola, 1/3 trigo, 1/3 aveia, enfim, cevada, outras alternativas que nós temos aqui, e não substituição. E esses cultivos aí, ao ter a rotação, eles vão se beneficiar da redução de doenças e pragas que a canola proporciona. Nós estamos vivendo nesses dias um clamor grande, problema de seca, estiagem. Veja só o seguinte, a canola tem um sistema radicular pivotante, é só lembrar um nabo, né? É um eixo né, dentro do solo. Então o que acontece? No momento que eu pego uma região, um lugar compactado, a parte da lavoura compactada, eu semeio a canola com o sulcador, eu rompo aquela camada compactada e consolido ela com a canola. A raiz da canola vai perenizar aquele espaço poroso. Bem, o que acontece? Quando dá seca agora, a raiz da soja, onde é que está? Eu mostrei aqui na palestra, né? As raízes da cultura que vem depois, milho, o que for. O que acontece? Aquele lugar ali é menos duro, menos denso, e a raiz vai toda desenvolver ali. Então o que acontece? Vai acessar profundidade maior do solo e vai sofrer menos o impacto do estresse hídrico, da seca.
Tá? E outra coisa, colegas nossos iam visitar a agricultura, minha soja está morrendo por seca. Não, não era seca, era por problemas de doença, por doenças radiculares e outros problemas. Então acontece, grande parte uma parte importante, os fungos necrotróficos, a gente chama o fungo que fica na palhada, eles são reduzidos no momento em que eu ponho a canola no sistema. Então assim, são muitos benefícios que vem do cultivo da canola. E aí assim, você dizer, não, mas Tom, isso aí tu está usando informação de experimento, não sei o que, uma parcelinha. Nada. Mostrei aqui as informações. A Austrália, no momento que botou a canola no sistema de produção, e botou o tremoço também, as duas culturas, ele aumentou a produtividade e basicamente com os mesmos insumos, a mesma terra e tudo. Por quê? Exatamente, que interromper o ciclo de doenças é começar a ter penetração de raízes do trigo mais profundas. Então, assim, isso tudo é informação muito ampla. Né? A Europa, por exemplo, produção de 10% a 20% mais de trigo, onde tinha canola no ano anterior, comparando com trigo sobre trigo na mesma área. Então, assim, os benefícios são muitos, são imensos, e é isso que é importante que o agricultor entenda. E para isso, basicamente o que tem que fazer, a principal coisa que tem que fazer é conhecimento. Não é difícil, é só precisa se inteirar, né, e sair da zona do conforto e realmente essas informações. Essas informações, em grande parte, estão na biblioteca virtual que nós criamos, que se chama Canola BR, né, que é mantido pela Associação Brasileira de Produtores de Canola. As pessoas podem se associar na Brascanola também. E o que acontece? Se associando na Brascanola, ela faz parte de um grupo de WhatsApp, que a gente troca informações, sem perguntas, enfim, e vai se esclarecendo. Agora mesmo, de 13 a 14 de agosto, a Brascanola está organizando, vai ter no Paraguai, o terceiro simpósio latino-americano de canola. Então, assim, é uma oportunidade que novamente vão se trazer especialistas de alto gabarito internacional para fazer a troca de experiências com as pessoas. Então, o conhecimento é o fator mais limitante e o mais importante, e não precisa comprar um trator novo, não precisa comprar uma semeadora nova, só usa melhor o que está ali. Então, assim, é um sonho, é um win-win-win que está disponível para quem quiser aprender um pouquinho mais. Professor, você destacou, né, todos esses benefícios que vêm com o cultivo da canola. Então, mesmo se a gente desconsiderar toda essa parte de mercado e da comercialização, o produtor ainda tem ganhos, mesmo sem vender essa canola produzida, né? Os benefícios benefícios indiretos são imensos, né? São imensos, é isso que eu estava falando. Então, essa questão toda do sistema de produção. E aí, isso aí se encaixa muito bem dentro da lógica seguinte: eu não estar focado de uma maneira estreita, só eu vou ganhar dinheiro com soja e esquece o resto. Não, o que importa é quanto dinheiro vai sobrar na propriedade e como é que eu vou remunerar a terra que eu tenho ali, as máquinas que eu tenho paradas, subutilizadas, enfim. Essa que é a ideia. Então, assim, é uma oportunidade que realmente vale a pena acessar. E um aspecto muito importante, nós estamos assim, otimizando tudo que nós temos aqui que está ocioso. É como você ter um monte de dinheiro lá que está parado embaixo do colchão e você não está tendo retorno, né? Tipo a terra sendo subutilizada no inverno e assim por diante. E a nível do Brasil Central, a segunda safra ou safrinha. Então, é uma otimização. Nessas regiões tropicais, cerrado, o pessoal faz milho safrinha, que é mais lucrativo que a canola, quando não falta chuva, enfim, quando não tem geada, o milho safrinha ele é mais lucrativo que a canola. Só que o seguinte, o milho também começa milho sobre milho sobre milho, problema de micotoxina, fungos, tudo que é jeito, gasta muito com fungicida. Coloca a canola para interromper isso aí na rotação. Então, assim, é uma otimização que faz sentido, como você falou, não. Se olhar pelo lucro do cultivo em si, é ótimo, a oportunidade de fazer dinheiro, enfim, mas além disso, os benefícios para as outras culturas do sistema. Tá? E para a gente encerrar, professor, você destacou todos esses benefícios, esse bom lado da canola, essas perspectivas até de crescimento, o Brasil podendo se tornar de repente até o maior produtor mundial. O que falta para a gente chegar lá? Qual que é esse caminho para a gente se tornar e usar todo esse potencial que a gente tem? O importante é o conhecimento, é se inteirar, né, se inserir nas veias da informação.
Então, o que acontece? Nós temos para começar a caminhada, o primeiro passo é o seguinte: eu decidi que eu quero fazer 1/3 da minha área, ou 50 hectares, enfim, a área que quiser de canola. Como é que eu vou fazer isso aí? Não tente fazer sozinho. Se vincule a quem já fez, porque a primeira coisa, precisa regular a semeadora muito bem. E essa regulagem pode ser feita agora no galpão. Levanta ela, né, macaqueia ela e faz a regulagem da semeadora. Existem discos específicos para canola. Então, esse é aprender com quem já fez para semear bem. Esse é o primeiro ponto. São sementes, a gente usa no máximo 3 kg de semente por hectare. Então é só o seguinte: olha, compara com trigo, né, a quantidade de semente N vezes mais. Então, assim, esse é o primeiro ponto, o primeiro desafio. Outra coisa, botar a doação correta. 30 kg de N na base, na semeadura, é fundamental. E aí o que acontece? Mercado tem, e agora está aumentando a concorrência, porque tem mais empresas entrando, né, no mercado para comprar. E não se preocupe que vai ter para quem vender. Isso aí e vai melhorar muito mais ainda, porque no momento em que nós temos mais produtores, temos mais pontos de recebimento e a coisa daqui só vai para frente. Então, assim, a fase mais demorada já aconteceu e agora nós estamos num crescimento exponencial da produção. E o outro aspecto muito, muito importante, veja só o seguinte: o risco é zero sobre zero. Compara com tudo o resto que o agricultor faz. Por que é zero? Porque é o seguinte: você tem semente, fertilizante, o conjunto basicamente o pacote de insumos, as empresas estão oferecendo isso aí, que se chama de barter, né, uma troca. Em troca desses insumos você tem que entregar X saco de canola, tá? O que acontece? O seguro agrícola te garante muito mais que isso aí já. Moral da história: não colheu nada, perdeu tudo. O adubo que você colocou na canola está pago e ele induz, favorece a colher 400 a 500 quilos pelos nossos suplementos a mais de soja por área. Então, assim, vamos dizer que deu tudo zebra, perdeu tudo, enfim, ganhou 500 quilos de adubo que fica para a soja. Isso aí é ouro, né? 500 quilos de soja a mais pelo adubo que colocou, desculpa. Então, assim, não tem como perder. E o que precisa fazer? Aprender a lidar com o assunto e se inserir, né? Chegar junto com quem já fez. Professor, obrigado por atender a gente, por essa verdadeira aula do cultivo da canola para a gente, para quem está acompanhando a gente também. Muito obrigado pela oportunidade e sucesso para todos, né?